amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Como sempre, e de longa data, estamos aqui reunidos, mas o protagonista do encontro é a Palavra de Deus, é a Santa Escritura. Esta está no centro, não eu, não ele, mas a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus explicada num nível, digamos, mais elevado para aqueles que têm não só fé, mas uma fé mais exigente e desejosa de aprofundamento. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que todo domingo nos acompanha aqui através da Rede Vida de Televisão, no nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. Pois bem, Padre Fernando, hoje devemos continuar a nossa caminhada reflexiva. Sim, nos Atos dos Apóstolos. Vamos. Embora, lembre-se o telespectador, nós estamos hoje no primeiro dia da Semana Santa, no Domingo de Ramos. Mas nós vamos continuar o texto bíblico dos Atos que estamos analisando. Não existe só a paixão de Cristo que estamos celebrando. Hoje, Domingo da Paixão. Existe também a paixão de Paulo, existe a paixão de Tiago, existe a paixão de Pedro, existem outras paixões, isto é, sofrimentos, paixão de Estevão, nos Atos dos Apóstolos. E Lucas quer mostrar aos seus leitores que, apesar de toda essa tribulação, apesar de muitos terem caído por causa da palavra, ela se sai bem de todos eles e chega aos confins da terra conhecida de então. Mas vamos diretamente ao que nos interessa. Devemos então pegar o capítulo 21, Padre, Sim, aí começa a paixão de Paulo. Capítulo 21, versículo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, tendo-nos como que arrancado de seus braços, embarcamos e navegamos em linha reta à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e de lá a Patara. Encontrando aí um navio que fazia a travessia para a Fenícia, embarcamos e nos fizemos ao mar. Um diário de viagem. Versículo 3. Chegando à vista de Chipre, deixamo-la à esquerda e continuamos a vogar rumo a Pulos. Ficamos lá 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Completados os dias da nossa permanência, partimos. Todos quiseram acompanhar-nos, com suas mulheres e crianças, até fora da cidade. Na praia, pusemo-nos de joelhos para orar. Depois, despedimo-nos mutuamente e embarcamos. Eles voltaram para suas casas. Quanto a nós, concluindo nossa viagem, de Tiro chegamos a Ptolemaida. Ali, tendo saudados irmãos, ficamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, dirigimo-nos a Cesareia. Lá, dirigimo-nos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, com quem nos hospedávamos. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Enquanto passávamos aí vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ter conosco, ele tomou o cinto de Paulo e, amarrando-se de pés e mãos, declarou:
Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus prenderão em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto e o entregarão às mãos dos gentios. Ao ouvirmos essas palavras, nós e os do lugar começamos a suplicar a Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas ele respondeu: que fazeis, chorando e afligindo meu coração? Pois estou pronto, não somente a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Bem. Pare por enquanto aí. Nós temos, ou estamos iniciando, a chamada terceira e última viagem de Paulo. Na verdade, ela não começou ainda, porque ela começa com Paulo saindo já preso de Jerusalém. Mas o texto mostra claro que ele vai ao encontro de problemas sérios que vão envolver a sua própria vida. O texto é vivo e se ressente bem de testemunhas oculares, de testemunhas que provavelmente tenham participado ou recebido de primeira mão essas informações todas aí de viagens. Esses nomes todos, esses portos todos, essas cidades todas não teriam sido de forma nenhuma inventadas por Lucas. Faz parte, repito, de um diário de viagem. Padre, seria anacrônico pensar, dada a alta influência grega nos escritos do Novo Testamento, repito, seria anacrônico pensar que Lucas pôde ter bebido de exemplos de contos gregos, como por exemplo a Ilíada, onde um protagonista era exaltado? Não nos traz essa impressão? Não. Aqui no caso o protagonista seria Paulo, ele que vai ter um fim glorioso? Lucas não conhecia essas coisas, ou se conhecesse as desprezava. São afabulações pagãs que de forma nenhuma, nem direta nem indiretamente, entraram na composição do livro dos Atos. Repito, não sei nem se Lucas tinha alguma vez lido esses textos clássicos escritos séculos antes de ele nascer. Ele era um grego, mas temente a Deus, e frequentava a sinagoga. E o que dizer do personagem Paulo, que já sabe que o seu futuro está como que preparado? O que dizer dessa atitude de Paulo, que sabe que coisa boa, humanamente falando, não o espera, mas mesmo assim ele vai? O que responder? Paulo talvez tenha pensado como Jesus. Jesus também subiu a Jerusalém e não era ingênuo. Sabia que lá estavam os seus arqui-inimigos. O que foi fazer lá? Foi se entregar às mãos deles? Eu acho que Jesus percebeu que era um imperativo de Deus que ele fosse a Jerusalém e lá pregasse, acontecesse o que acontecesse. E de fato aconteceu. E estamos na Semana Santa. Paulo, acredito que tenha vivido a mesma experiência. Deus me chama em Jerusalém. E de resto, ele estava acompanhado de pessoas que estavam levando para Jerusalém as esmolas. Deveria ser um dinheiro bastante grosso, uma quantia elevada de muitas súplicas em diversas comunidades, né? E queria entregar isto pessoalmente, fazendo, quem sabe, um ato de ecumenismo, ou tentando unir as duas partes, judeus e gentios. Se os gentios, ou melhor, se os judeus ofereceram aos gentios a salvação, os gentios oferecem a eles
uma quantia que os ajuda, sobretudo aos pobres de Jerusalém, a continuarem a viver dignamente. Que depois deu que falar o paradeiro dessa coleta, né? Dessa sobre ajuda, isso se fala, podemos falar já, mas é que temos que fazer logo o intervalo e eu não queria ultrapassar o tempo. Exatamente. Vamos fazer o intervalo e eu volto e respondemos a essa questão. A Jerusalém, o Senhor lembrou algo que é interessante na terceira viagem de Paulo, que é a coleta que fora feita por ele com a raça gentílica para os judeus, sobretudo os pobres da igreja de Jerusalém. Coisa que era a maioria. Mas coisa que não tem um bom paradeiro, porque depois Lucas não... Ou leva isso ao esquecimento, nós só podemos fazer hipóteses a respeito disso. Mas a questão é onde foi parar a coleta. Lucas não nos diz uma palavra, e nem Paulo, nas suas cartas. Eu não sei se seria errado, de repente, afirmar que Lucas jogou o paradeiro da coleta no silêncio, porque seria frustrante para o Paulo histórico ter que conviver com a ideia da Igreja Mãe de Jerusalém não ter aceitado a coleta. É uma hipótese de trabalho, e eu aceito também, mas estamos no campo das hipóteses, né? Lucas tem o costume de estender diversas vezes um véu sobre cenas desagradáveis. Não é a primeira vez que isso acontece. Ele procura panos quentes. E é possível que o silêncio dessa coleta tenha sido um silêncio intencional, melhor omitir aos leitores uma ação desagradável. Mas é possível que os de Jerusalém, os cristãos judaicos de Jerusalém, recusassem a oferta por causa das desavenças doutrinais entre eles e Paulo. E de fato havia. E a sequência do texto mostra que eram grandes essas fraturas. Pode ser que se tenham recusado realmente a receber. É interessante que Paulo, quando fica preso, ele ficou preso algum tempo na Judéia antes de embarcar para Roma, 2 anos pelo menos. É interessante notar, os Atos dizem que uma autoridade romana cobiçava o dinheiro de Paulo. Não fala que é coleta, mas sabia que Paulo tinha dinheiro e tratava bem Paulo para ver se Paulo soltava alguma coisa para ele, o que não aconteceu. Mas também é só isso que nós sabemos, e mais nada, em um silêncio absoluto sobre essa coleta que custou muito esforço, muito trabalho e muito tempo e muito empenho da parte de Paulo. De Paulo. Infelizmente. Né? Mas, repito, nós estamos no campo das hipóteses. E nunca vamos saber exatamente o que foi feito desse dinheiro, dessa soma de dinheiro que deveria ser grande. Muito bem. Aqui no versículo 15, podemos... Sim, não precisa dizer os versículos, continue. Depois desses dias, tendo-nos preparado, começamos a subir a Jerusalém. Acompanharam-nos alguns dos discípulos de Cesareia e nos levaram à casa de certo Menason de Chipre, antigo discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Ao chegarmos a Jerusalém, receberam-nos os irmãos com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos se reuniram. Depois de havê-lo saudado, começou a expor minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério.
Eles, ouvindo-o, glorificavam a Deus. Veja, panos quentes. Não sei se isto corresponde à verdade. Pode ser que sim, mas Lucas está amainando as coisas. Primeiro, uma certa concordância entre eles, mas depois... Mas depois disseram-lhe: Tu vês, irmão, quantos milhares de judeus há que abraçaram a fé, e todos são zeladores da lei. Ora, foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus que vivem no meio dos gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem mais seus filhos, nem continuem a seguir suas tradições. Que fazer? Certamente há de aglomerar-se a multidão ao saberem que chegaste. Faze, pois, o que te vamos dizer. Estão aqui 4 homens que têm a sua promessa a cumprir. Leva-os contigo, purifica-te com eles e encarrega-te das despesas para que possam mandar cortar os cabelos. Por que, padre, cortar os cabelos? Porque era um voto de nazareato, nazoreu. Daquela tradição ainda de Sansão, do Antigo de deixar Testamento ainda. os cabelos crescerem. Deixar os cabelos crescerem, mas depois cortar, depois do voto. Assim todos saberão que nada existe do que se propala a teu respeito, mas que andas firme, tu também na observância da lei. Quanto aos gentios que abraçaram a fé, já lhe escrevemos sobre nossas decisões, que se abstenham das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas Já e das vimos uniões o decreto de ilegítimas. Paulo então levou os homens consigo. No dia seguinte, purificou-se com eles e entrou no templo. E aí começa tudo. Porque Paulo foi acusado de introduzir no átrio dos judeus gentios, que não podiam entrar lá de forma nenhuma. É uma acusação falsa. Paulo não fez isto, mas foi acusado, e o clima já estava bastante quente, bastante elevado, bastava uma centelha para o fogo se propagar. Devorar tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Paulo quase é linchado, não vamos ler todo o texto não. O Paulo quase foi linchado ali, foi salvo na última hora por um centurião romano que o carregou e o levou para a cidadela, longe das mãos dos judeus que queriam fazer Paulo em pedaços. E aí começa a paixão de Paulo. Aí realmente começam os seus problemas. Uma primeira prisão em Jerusalém, uma acusação em Jerusalém do alto clero de lá, e depois, diante de uma ameaça de morte, ele foi levado, escoltado para Cesareia do Mar. Quem o notificou dessa possibilidade de matá-lo, de estarem preparando a sua morte, foi um sobrinho seu, filho de uma irmã sua. Interessante, é a única vez que sabemos que Paulo tinha uma irmã casada, que tinha um filho em Jerusalém. Paulo mandou que ele não dissesse a ninguém, que avisasse o centurião, e o centurião, por precaução, transferiram Paulo para Cesareia do Mar, a uns 60 quilômetros ao sul, no mar, não é? Ao sul de Jerusalém. E lá Paulo esteve durante 2 anos, porque apelou para o julgamento de César. E por isso foi a Roma? Esperou que houvesse uma embarcação que carregasse prisioneiros para Roma. Quando isto aconteceu, zarparam,
de Cesareia, uma viagem aventureira, uma viagem desastrada, que terminou mal, terminou com um naufrágio na ilha de Malta, e onde passaram o inverno. Então, por ocasião da sua prisão aqui em Jerusalém, ele dá o seu último adeus à comunidade, eu imagino, aos irmãos de Jerusalém. Ele praticamente não conhecia os judeus de Jerusalém, não é? Ele viveu sempre fora de Jerusalém. Eles se conheciam por palavras e por acusações. Paulo era conhecido de maneira negativa, como aquele que provoca desordens sem necessidade e, sobretudo, como diz aí o texto, anda pregando a abolição da circuncisão e da lei mosaica. E, de fato, Paulo fazia isso mesmo. Mas também não podemos colocá-lo naquela lista de guerrilheiro, né? Daqueles que provocavam motim ali Não, Paulo não provocava motim, mas os motins aconteciam. Naturalmente, porque ele era um questionador, né? Ele anunciava, mas também denunciava as injustiças. Ele trabalhava com a sua esquadra missionária sem o suporte, digamos, de nenhuma dessas igrejas aí, de nenhuma dessas grandes comunidades, nem Jerusalém e nem Antioquia. Trabalhou sozinho. Então o senhor acha que no concreto, na realidade factual, a coisa não foi tão bonita como pensada pela caneta de Lucas aqui? Essa coisa? Essa despedida primorosa, quer dizer, as igrejas não viviam em tamanha coinonia como nós imaginamos. Não. Quer dizer, também não havia assim uma correspondência densa entre as igrejas, não é? Havia muita distância, a correspondência era difícil de chegar, levava dias, demorava muito tempo, não é como hoje. Em outras palavras, longe de se ter a solicitude que se tem hoje cada diocese para com a diocese de Roma e... Não, isso não havia ainda, claro que não. Isso não. Isso de jeito nenhum. Havia comunidades aqui e ali, comunidade de Tiago, esta aqui, comunidades apostólicas, ali por volta da Palestina, comunidade de Antioquia, e depois as comunidades criadas por Paulo durante as suas viagens e andanças pelo Mediterrâneo, quer oriental, quer ocidental. Nós temos que encerrar o nosso programa hoje e voltaremos a semana que vem. Muito obrigado pela audiência. A você e a sua família, um bom domingo, uma boa Semana Santa. Fique na paz do Senhor.